Bora. Fala família, como vocês estão? Quem tá falando é o Rodrigo mais uma vez. Vocês podem reparar que agora nós não estamos no nosso chroma keyzinho, infelizmente. Estamos aqui agora gravando na estrada, como sempre. Mas como vocês sabem, a nossa responsabilidade aqui vai acima de tudo. Infelizmente não temos chamadinha hoje. Eu adoraria de fazer a nossa chamadinha, de fazer a nossa interação clássica. Mas em especial a Liga está na estrada mais uma vez. E quarta-feira a gente volta com tudo. Por sinal, segura aí. Você vai assistir o conteúdo, você vai entender porque que quarta-feira é primordial que você esteja por aqui. E vamos tentar um formatinho novo de tentar fazer pelo menos uma previsão light do que a gente vem pela semana. Vamos fazer assim bem resumidamente o que a gente faz corriqueiramente, com o objetivo de trazer um conteúdo visivelmente mais rápido, mas não deixar ninguém na mão, né? Ao final das contas, a gente vai agora se preparar para o que vem nessa semana. A gente sabe que essa é uma semana importantíssima, justamente pelas leituras de inflação e outras leituras que a gente pode vir aí a receber, que vão mexer com o próprio caminhar de risco do mercado. E agora, em especial, a gente vai se preparar para isso. Tá? É até estranho para mim agora fazer conteúdos gravados, que eu tenho até o caguete de ficar olhando para o chat o tempo inteiro, e confesso que é um conteúdo que fica um pouquinho mais vazio para mim sem vocês por aqui, tá? Mas prometo que quarta-feira a gente volta com tudo. Bom, família, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, como a gente sempre faz aqui, e eu naturalmente não vou me utilizar da plataforma que não está mais podendo ser usada hoje, até porque já estou com bastante prints e conteúdos guardados para quarta-feira, então prepara que vem muita coisa muito interessante na própria quarta-feira. Vamos botar aquelas lives realmente sem hora para acabar, mas prometo que não vai ser tão longa assim. E também aproveita porque é uma quarta-feira que nós não temos conteúdo fechado, então é importantíssimo. Aos nossos membros, fiquem ligados. O post do airdrop de vocês já deve estar no clube de membros. Eu vou soltar e vou dar até no máximo 9 horas para soltar o código de redenção para vocês, tá? Para poder redimir esses airdrops, quem quiser participar. Do mais, vamos lá, família. Tem bastante coisa pra gente conversar aqui. O calendário da semana tá recheado. É uma semana que vai vir realmente com bastante achismos no que diz respeito ao que o Banco Central americano vai fazer. São as últimas leituras de inflação antes da histórica e primeira decisão, a princípio, né? Nada certo, mas altíssimo grau de probabilidade do primeiro corte de taxa de juros aí do Banco Central americano. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Outra coisa, só aproveitando para dar um spoilerzinho, que a gente vai ver gráfico lá na frente, mas deixa eu só te mostrar por que você tem que estar aqui comigo. Olha a estrutura que a gente traçou por 1 hora da live passada, tentando, no caso, mapeando quais seriam as estruturas que seriam respeitadas para o fim de semana. Notem que o mercado chegou a testar perfeitamente a zona de suporte que a gente conversou. Na verdade, a questão da zona de resistência estrutural lá de cima acabou ficando mais para a interação de saída aqui, ó, na entrada, né, da virada do fim de semana. Notem que foi exatamente na meia-noite que a gente voltou para testar essas resistências, brigamos, e para o início da semana o mercado começa a dar as caras para a gente, basicamente falando. Esse é o trabalho que a gente faz aqui na Liga. Não é para você, mais uma vez, já começa dessa forma, não me julga pela minha cara, pelo meu nome, pelo tamanho da Liga, nem nada disso, cara. Julga pelos resultados que a gente entrega para você. Olha as zonas respondendo perfeitamente, ó. Suportão, resistência, o mercado que veio afunilando seus limites de volatilidade, deu as caras pra gente agora. Muito bacana de observar que o mercado já começou bem para a semana, e você vai entender mais uma vez. A gente vai começar hoje aqui, obviamente, olhando para a economia americana e já aproveitando o próprio gancho, tá, galera? Vamos já aproveitar o próprio gancho, vou jogar pro diário, vamos dar uma olhada no nosso grandíssimo Fear and Greed, índice de medo e ganância, e vocês conseguem reparar que o mercado americano, pro fechamento de hoje, ainda permanece em medo. Lembra que o mercado americano estava perfeitamente alinhado com o desespero, já que ele perdeu métricas importantíssimas de continuação ali local. Naturalmente que em âmbitos maiores, em âmbitos diários, isso aqui é só um grande pullback perto de uma pernada tão grande. A gente sabe que especialmente uma pernada que pegou aqui os 5.656, está voltando agora para sua métrica de 0,3, e agora eu já aproveito para puxar o gancho para a semana, dando as caras para a gente. A gente tem aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, né? A gente tem que virar a cor desse suporte. Lembra que aqui no canal tudo que é verde é suporte, tudo que é laranja é
resistência. Lembrando que se diferente de zonas horizontais, quando a gente traça padrões aqui, se a gente traça um padrão que é verde, ele tem mais chance de fazer continuação de alta, e se ele é laranja, ele tem mais chance de fazer continuação ou fazer um rompimento dos seus limites de baixa. Beleza? Importante pra caramba, essa didática ajuda pra caramba a gente desde sempre. Vocês podem observar que isso é uma estrutura de passagem, mas é uma estrutura que tem bastante resposta, tá? Isso aqui é SP500 no e cru, é simplesmente o índice mais importante do mundo. A gente tem as nossas médias ligadas aqui também, temos os limites, vamos ligar as bandas de Bollinger para entender um pouco dessa estrutura. Dá para observar que as duas bandas estão já contraindo, ou seja, essa queda que a gente fez, especialmente com esse diazinho de alta hoje, veio em direção à contração da volatilidade, o que é super interessante. No fim do dia, se essas bandas continuam muito esgarçadas, é possível que essa queda fosse se esticar muito mais. A gente tem métricas, né? Eu tentei pegar algumas leituras anteriores de pernadas anteriores para ver geralmente aonde vem as correções da SP. Ó, se a gente pega essa pernada aqui, correção veio no 0,3. Se a gente vai mais um pouquinho, notem que a gente tem outras pernadinhas aqui, né? Mas se a gente puxa mais uma pernadinha dessas aqui, ó, o mercado chegou a pegar no 0,2. Dá para ver também, ó, tá, ok, aqui ele volta e perde. Mas em especial, a SP500 ela tende a fazer pullbacks que não são muito profundos para a grande maioria dos seus movimentos, mas quando o mercado puxa, ela geralmente respeita essas métricas. Em especial, né, lembra que a gente vem de uma catástrofe aqui, de algo que ainda está em moção agora, que é justamente o carry trade do Japão, que é todo mundo que vai pegar, vai se expor no Japão para jogar esse dinheiro nas bolsas mundo afora, principalmente jogar em tesouro de bancos centrais da América Latina, que oferecem percentuais absurdos de retorno. Naturalmente, quando essa dinâmica quebrou, muita gente teve que vender os seus ativos para arcar com as margens, vamos colocar assim. Agora, em especial, a gente vê o mercado se recuperando dessa grande queda, né, desse evento quase que Black Swan, mas que visto por muitos antes de acontecer, né? E agora a gente volta para fazer uma correção aqui. Será que essa correção está indo muito além das métricas normais? Tá vendo? A gente atravessou o 0,3. Lembra que o mercado pode até o 0,6 para fazer essas continuações. Mercado tradicional, em especial, a gente pega cerca de 2/3 do movimento de queda para conseguir voltar na Fibonacci. Esses 2/3, né, acabam ficando 61,8%, quase 62% em vez de 66,66%, que é justamente 2/3. Né? Então a gente tem aqui ainda certa folga para a SP500 procurar esse tipo de movimento. Naturalmente, pelo fato da SP500 não ter conseguido romper o topo anterior, isso aqui é muito categorizado como topo lateralizado ou topo descendente, isso deixa o mercado ainda visivelmente em medo. E agora eu diria que a SP500 vai romper toda essa dinâmica de medo, se ela conseguir, quando os mercados voltarem para romper os 5.600 e tanto, perdão, 5.600, né? 5.650, aparentemente é a métrica que o mercado volta, provavelmente para dar neutralidade para a ganância mais uma vez. Em especial pelo fato de a gente ter feito essa dinâmica aqui, isso deixa o mercado bem preocupado, mas ainda assim, dado que o mercado volta para fazer uma pernada dessa magnitude, devolve quase que 100% de toda essa pernada, o mercado fica muito mais em dúvida do que qualquer outra coisa. Mas agora, já que a pernada recente foi de alta, as métricas de recuperação serão essas aqui. O mercado está segurando 0,3, aparentemente nada alarmante. Eu diria que o mercado americano começa a ficar visivelmente mais alarmado e mais preocupante, o que vai carregar o resto dos mercados juntos, principalmente do setor de tecnologia, que é o que a gente se preocupa aqui, né? Naturalmente, o 0,6 aqui, um rompimento e um fechamento abaixo seria realmente uma leitura horrorosa. Para o início dessa semana, vocês conseguem reparar e não achem, mais uma vez, né? Lembra que meu objetivo ao passar pelo índice mais importante do planeta Terra, olhando para, por exemplo, Nasdaq também, olhando para, por exemplo, Nvidia também, tudo que a gente está fazendo aqui é mapeando bem de perto o que os ativos de tecnologia que carregam toda uma leitura, quase que uma calibragem de risco, um sinal verde ou um sinal vermelho para você estar entrando nesses ativos, a gente utiliza essas leituras justamente para trazer o proxy do Bitcoin, para entender que o Bitcoin não caminha necessariamente por conta própria, é um caminho que visivelmente acontece, é um caminhar por conta própria, mas que esse caminhar leva muito em consideração a predisposição de risco de toda uma galera que está investindo no mercado de tecnologia. Então, naturalmente, vocês sabem que o Bitcoin puxou esses movimentos de baixa mais agudos agora, justamente porque a SP500 também vem fazendo movimentos muito agudos na semana passada de baixa. Então é muito importante, mais uma vez, lembra que o meu ponto aqui também é te mostrar te lembrar e te mostrar que Bitcoin é uma puta de uma bússola de macroeconomia, né? Quando a gente olha principalmente para os pontos mais fortes disso, principalmente o que carrega as calibragens de risco de tecnologia. Em especial, vocês já conseguem reparar aqui que em âmbito diário, o mercado não só está contraindo, o que é um bom sinal do ponto de vista de que ele não está
predisposto a uma baixa muito agressiva desde então, e se essa baixa for instantânea, ela pega nos 5.300 e tanto, e ainda assim, provavelmente vai ser com leitura de assim, cancelamento dessa contração da volatilidade, ou até, quem sabe, o mantimento dessa contração, que é melhor ainda em direção à recuperação. Em especial, a gente tem uma zona estrutural já para o início da semana aqui, que é super importante, que por sinal já começou a ser retestada, que é a zona aqui da média de 50, que está nos 5.480, 490, e vai até os 5.500, ou seja, o mercado, se voltar para fazer todo esse movimento de alta, ele muito possivelmente vai brigar bastante com essa estrutura aqui, mais ou menos como ele fez aqui atrás, tá vendo? Só importante pra caramba, porque pro início dessa semana a gente já vê que a gente começa com um gap de alta, tá vendo? O mercado abre com um gap de alta e, além disso, ele ainda fecha mais alto. Isso é essencial da gente entender. Isso é uma leitura que traz pra gente visivelmente um mercado que já abre com pressão de alta nessa segunda-feira. E você achando aí provavelmente que o Bitcoin estava caminhando sozinho. Não, essa recuperação está vindo para todo um setor de tecnologia, tirando uns ou outros ali, tá? Mas a leitura geral da coisa fica mais ou menos por aí, tá? SP500, a princípio, como comentei, o mercado está vindo, fez uma alta enorme, está realizando esse pullback em tempos gráficos muito menores. Isso aqui é quase que o movimento principal, e essas são os pequenos pullbacks, e agora a gente está vendo se esse contramovimento de alta vai ser o suficiente para desafiar essas métricas. Mas, a princípio, a SP500 permanece em tendência de baixa local. Quando a gente olha para tempos gráficos abaixo do diário, você consegue, inclusive, observar que o mercado está realmente em medo, justamente porque as métricas que a gente usa para ver esse mercado andando ainda não foram invalidadas. A gente tem uma LT aqui também, que ainda não tem muitas interações. Se eu descer um pouco mais o gráfico, ela fica melhor um pouquinho. Mas essa é uma LT que, se for rompida, deve ser o início de um desafio maior dentro dessa caixa, com posterior chance até de fazermos continuação, tá? A gente observa o mercado se sustentando nos 40 aqui no índice de força relativo, que é geralmente, é um sinal de que ele está preparadinho aí para dar um bouncezinho um pouco maior, desafiar zonas maiores, e aqui que a gente começa a observar se temos alguma divergência maior ou alguma coisa assim. Em especial, com a nota que a SP500 abriu nessa semana, parece que o mercado, pelo menos até a quarta-feira, que são as leituras de inflação, devem começar, devem ficar nesse climazinho de pullback, de retorno de uma queda enorme que fechou a sexta-feira do dia 6, a sexta-feira passada. Tá? É importante também para a gente não ficar muito eufórico, não achar que esse movimento de repente é super longevo. Na verdade, a gente entender que, cara, enquanto o SP seguir respondendo para cima, enquanto os mercados seguirem aspas verdes nos setores gerais dele, é bem possível que o Bitcoin também vá refletir isso. Tá? Não achem que o Bitcoin parou de cair no dia de hoje à toa. É todo o mercado meio que recalibrando e entendendo um pouco disso. Lembra que essa semana, e agora provavelmente é o que eu vou fazer antes até de entrar no índice de medo e ganância de cripto, a gente dá uma olhada no calendário da semana. Como comentei com vocês, eu não vou ficar passando... Eu não vou trazer os outros pontos que a gente pode trazer da SP500, porque, em especial, a gente deu sorte. Hoje as leituras estão bem basais e o início da semana, para te falar a verdade, estão bem tranquilos para a gente no que diz respeito a dados importantes que vão balizar o risco da galera aí para o resto da semana. Então a gente tem aqui, primeiro de tudo, a inflação da China, ano a ano, bem interessante. O balanço de troca da China, o balanço comercial da China, que é importantíssimo também. Notem que o anterior foi 602 bilhões, é esperado agora 579, ou seja, a fábrica do mundo, ou a antiga fábrica do mundo, segue sofrendo. Lembra que aqui a gente tem a gente tem efeitos aí de um mercado em guerra, a gente tem bastante bloqueios comerciais aí, justamente. Lembra que essa guerra acontece também em âmbito comercial, as empresas estão se boicotando para ver quem vai ajudar um ou outro na guerra. A gente tem visivelmente uma população chinesa que ficou mais rica ao longo desses últimos 20 anos, pelo menos, e fez com que a sua mão de obra não fosse mais a mais barata do mundo. Logo, as várias produtoras estão migrando para outros países como a Índia, e isso tudo somado, principalmente depois de uma galera também bem sofrida aí no pós-pandemia, isso traz naturalmente uma leitura de uma desalavancagem global, de uma desaceleração global. Então, é muito visível que a China também desacelerando, ou talvez a gente consiga trazer um mínimo de um paralelo de leitura de uma economia contraindo quando a gente vê a própria China contraindo. Se a China é a maior fábrica transportadora do mundo, faz sentido que ela desacelerando te traga uma leitura mínima de todo o mercado também desacelerando em conjunto. Lembrando obviamente, que isso já é a leitura mais clara de todas, quando você entende que o mercado que veio de um
de um período de ZIRP, que é política monetária de zero taxa de juros, para 5,5% pós-pandemia. Só por isso nós já estaríamos desacelerando. Mas, além disso, tem todos esses pormenores. Tem a bolha chinesa imobiliária que estourou há pouquíssimo tempo, Evergrande, a gente cobriu isso tudo aqui. Então, China é importante a gente acompanhar porque a gente tem uma saúde muito importante. Vamos colocar do lado fabril das coisas no mundo, pelo menos até então. Isso vai mudar certamente com as próximas décadas. Depois, notem que na segunda-feira é basicamente isso, né? A gente tem aqui na terça-feira, que é mais importante pra gente aqui, é a fala do Gary Gensler. Vamos ver o que ele vai falar. Ele vai falar no Instituto Peterson de Economia Internacional em Washington, D.C. Provavelmente ele vai responder perguntas. Então devem existir algumas perguntas aqui, obviamente, que resvalam em cripto. Então a gente já vai pegar na quarta-feira o que esse nosso Mr. Burns aí de cripto tá falando pra gente, tá? Depois na quarta-feira que vem o balaço. É importantíssimo que você esteja aqui comigo na quarta, porque o negócio vai estar pegando fogo, família. A gente vai ter leituras de PIB britânico, o que visivelmente é o lado Nutella da coisa. Zero nos interessa aqui no dia. Notem, inclusive, que a bandeirinha está amarela, mas em vermelho aqui, notem que vem o balaço, tá? Lembra que essa semana em especial é uma semana que o mercado vai ter certeza se o Fed está mentindo ou não. O mercado vai utilizar todas as últimas falas do Fed e vai botar na balança tudo que o Fed falou e vai utilizar isso para colateralizar minimamente os dados que virão. Então, deixa eu só te lembrar onde a gente está nesse processo. O Banco Central Americano vem subindo taxa de juros por 2 anos, 2 anos e pouco. Já estamos num recorde de ascensão e permanência com a taxa de juros lá em cima. Toda essa ascensão e todo esse trabalho de política monetária do Banco Central Americano veio para corrigir e para tentar balizar um pouquinho os efeitos da inflação do pós-pandemia, já que todo mundo e todas as empresas tiveram uma facilidade de tomada de crédito gigantesca, somado aos cheques que caíram nos bolsos das pessoas. Era natural que todo esse dinheiro extra fosse procurar os mesmos produtos que estavam ali desde sempre. Os preços explodiram e, naturalmente, o Fed, tentando resolver esse problema, trouxe toda essa ascensão de política monetária, tanto a via de folha de balanço, desovando muito de leve, essa é a parte mais na tela que eles não podem fazer de fato, eles desmoronam o mercado, e a parte de taxa de juros, que é o que mais os interessa. Eles conseguiram, de certa forma, afetar o mercado de uma forma que a inflação de fato desceu, só que agora a gente vê, né, a inflação desce quando o consumidor está com dificuldade, né? As empresas que criam esses consumidores que são seus empregados. Então a gente agora vai ver todo o discurso, ou vamos checar se todo aquele discurso do Banco Central Americano de que a gente já resolveu a inflação, trouxe ela de 10 e pouco para 2,9, agora nossa preocupação é naturalmente pegar um mercado que está todo ferrado, né? Eu tô falando assim na hipérbole, que é para só vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A gente pega um mercado que vem vem com uma vida difícil agora pelos últimos anos, apertado, e ele volta se preocupando justamente com esses empregadores, principalmente para garantir que o consumidor vai continuar minimamente saudável através dos seus empregos sendo permanecidos ou até, né, gerados, ou vocês já entenderam o que eu estou dizendo. No fim do dia é o Fed resgatando ou provendo um ambiente no qual essas empresas vão conseguir se salvar economicamente. Mais uma vez, qual é a leitura que vai trazer a certeza para o mercado de que o Fed já ganhou contra a inflação e que agora ele tem que focar no outro lado do mandato, que é justamente máxima empregabilidade? São os dados de inflação. A gente tem aqui a previsão de que a inflação fique estacionada para as leituras de agora. Notem que mês a mês era esperado 0,2 e a anterior foi 0,2. Mensal também, agora que vem a diferença, né? Essas previsões aqui, esses números aqui que certamente serão, né, os holofotes, porque visivelmente são os que têm uma discrepância grande de uma leitura para outra e que a galera vai ficar bem atenta. Nós tivemos uma leitura de 2,9 anterior, é esperada uma leitura de 2,6, ou seja, uma queda de 0,3% na leitura principal de inflação ano a ano. Tá? Isso aqui é muito importante mesmo. Se essas leituras de inflação vierem maiores do que o esperado e maiores do que 3, ferrou, o mercado vai ficar completamente desesperado, porque todos os motivos pelos quais o Fed jurou que agora seria de boa e que cortaria juros, provavelmente ficarão, vai todo mundo entrar na reunião, tipo, será que eles vão cortar mesmo? Pois bem, agora se vier dentro do esperado, mais uma vez, a economia está ficando fraca mesmo, que nem a gente viu nas últimas leituras,
de desaceleração do mercado de trabalho e tudo mais. É só a manutenção de que essas leituras são verdade. Isso vai abrir janela para o Fed cortar taxa de juros. Tá? Muito importante. As próximas 2 semanas serão cruciais para um caminhar macroeconômico, eu diria, por um bom tempo. Tá? Lembra o tamanho do efeito do discurso do Powell na reunião do final de 2023, que foi quando ele de fato trouxe a leitura da vitória contra a inflação. Como isso virou visivelmente a narrativa de todo mundo. Né? E trouxe honestamente a pernada que parou a queda do Bitcoin nos 15 e 17 mil, parou a queda da SP onde estava e o mercado voltou logo depois. É por isso que a gente para e gasta tanto tempo prevendo o que a nobreza econômica do mundo vai falar, para que nós, plebe, tenhamos alguma chance de atuar, né, nesse encanamento econômico que acaba dando dinheiro para a gente. Obviamente que desemboca muita coisa no Bitcoin também ao fim do dia. Depois, na quinta-feira, a gente vai ter leituras de zona do euro, não muito importante. Agora na quinta-feira que vem o outro lado. Né? Lembra que na quarta-feira a gente vai ver o lado do consumidor e na quinta-feira a gente vai seguir observando o lado do produtor. A gente vai ter o núcleo do PPI mensal e o PPI mensal, que é justamente as leituras de pressão dos gerentes dos serviços e fábricas e de produção dos produtos. A gente vai observar se essa galera está sofrendo também pressões internas. Notem que a gente está com leituras equalizadas. O PPI mês a mês viria com um incremento de 0,2 da leitura passada, mas a leitura normal do mês a mês ficaria basicamente em 0,1, que é o que é esperado num cenário como esse. Se isso vier dentro do esperado, segue a leitura de corte de taxa de juros. Depois, a leitura aqui de se não me engano, auxílio-desemprego é esperado que fique estacionado. A princípio eu diria que essa leitura ser amarelo aqui não sei se devia ser amarela não, devia ser quase laranja, porque muitas das leituras de força ou fraqueza que estão trazendo as justificativas para o Fed fazer o que ele está fazendo, está vindo do mercado de trabalho. Então se a gente tem leituras de qualquer leitura que resvale emprego ou desemprego, acho que é importante para caramba também, para agora também, especialmente tão perto dessas leituras. Na sexta-feira a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo. Na sexta-feira a gente tem o sentimento do consumidor americano e alguns dados de venda de varejo da China, produção industrial da China. Isso aqui é visivelmente importante para a gente ter uma visão melhor do macro, mas para Bitcoin em especial, certamente os holofotes estão nessas leiturinhas aqui. Tá? Muito importante, muito bacana. E mais uma vez, a liga vai estar com você, independente de estar na estrada ou não. Você já está preparadinho para o balaço que vem. Quarta-feira a gente tem todo um tapete aí, todo um conforto maior para trabalhar os nossos pormenores fundamentais aqui. Mesmo? Então, dito isso, vamos andar mais um pouquinho. SP a gente já matou. Vamos descer rapidinho aqui no 4 horas da SP para ver como é que tá essa estrutura. Pois bem, já dá para ver que existiu uma pressãozinha. Deixa eu fechar também. Lembrando, galera, isso aqui tá um pouco mais tá trabalhando um pouco mais dessa forma, porque a gente está trabalhando os 4 quartos do ano aqui por trás, tá? É importante a gente também lembrar isso para vocês. Lembra que a liga tem todo um estudo, né, da gente entender como a ciclicalidade da ação de preço funciona em anos de eleição americana. A gente tem aqui, notem, estão vendo essa linhazinha aqui, em laranja, é basicamente a linha que é o dia da eleição americana e geralmente essa zona é muito próximo do ponto no qual o SP500 vai terminar qualquer tipo de dor, Bitcoin vai terminar qualquer tipo de dor, e dentro de até 2 semanas, historicamente falando, o mercado geralmente encontra o seu fundo nessa zona. Não estou falando que a gente vai cair, não. A gente sabe que setembro e outubro, esses meses que precedem a eleição, o mercado fica presozinho no range, então já dá para enxergar, tá? Deixa eu até fechar isso aqui, deixa eu até fechar para conseguir trabalhar isso um pouco melhor com vocês, mas a gente geralmente trabalha um rangezinho até novembro. Então, se a gente está olhando para a SP aqui, a gente já tem pelo menos a nossa zona que vai ser trabalhada como topo, ou seja, o topo desse range já está perfeitamente setado para vocês aqui. Vou até ser bem generoso e jogar ele bem lá para baixo, tá vendo? Então, essa aqui é a zona principal de topo que a gente está observando, e aqui é a nossa zona principal de fundo. Tá? A gente tem aqui leituras bem bacaninhas, a gente tem basicamente os ranges aí. Os ranges que eu digo são as oscilações máximas e mínimas, e o máximo que a gente pode colar para cima, o máximo que a gente pode colar para baixo. Dá para ver que a SP pode devolver lá os 5.200, 5 e tanto, mas ainda assim ele fica preso dentro de uma estrutura maior, que geralmente é o que o mercado faz até novembro. Aqui, e se o mercado vai fazer isso aqui, se o mercado vai fazer isso aqui, eu não me importo. O que me importa é que, na verdade, nesses últimos meses pré-eleição americana, o
mercado tende a fazer as suas últimas dinâmicas, naturalmente com dinâmica de corte de taxa de juros vindo provavelmente aqui, as coisas devem dar uma açucarada ou o outro lado maior, pode ficar mais agressivo ou não, mas no geral eu estou olhando muito para uma estrutura muito próximo dessa, que é o que o mercado vai ficar navegando e muito possivelmente vai chegar sofrendo até novembro, para finalmente a gente começar a encontrar o nosso fundo pós-eleição, como ele faz em todas as últimas eleições. Lembra que eu estou só te falando isso porque em todos os últimos anos de eleição, e todos os últimos anos, em especial, assim, a eleição só incrementa isso, mas em anos de eleição é absurdamente cíclico esse comportamento, que é fechar o fundinho ali depois de até 2 semanas pro Bitcoin, para SP500, quando o fundo é encontrado, e o mercado geralmente anda, tá? Se isso não acontecer igual desse ano, é porque tem alguma coisa genuinamente muito estranha acontecendo, que não aconteceu pelo menos nos últimos 12 anos de eleição americana. Beleza. Fechamos isso, fechamos o nosso calendário. Agora vamos dar uma entrada em cripto, obviamente, né? Notem que eu tô me sentindo até estranho de não interagir com vocês nesse meio tempo. A gente tá passando rápido, né? E honestamente, fazendo os conteúdos gravados, né, dá pra ver a importância das nossas interações. A gente consegue puxar tanta coisa interessante. Espero vocês na quarta-feira, hein? Não dá mole, tô te vendo. Outra coisa, tá curtindo o conteúdo? Não esquece de deixar um like, não esquece de deixar um comentáriozinho, né? Você sabe que mesmo a liga estando na estrada, o conteúdo chega em você independente de qualquer coisa, tá? Caso você não queira também, não curta, relaxa. Tá, não tem problema nenhum, tá? Só, por favor, virem criadores de conteúdo, que vocês vão ter muito mais empatia e o likezinho vai ser dado com muito mais generosidade. Então vamos lá. Índice de medo e ganância, família. O mercado permanece completamente amedrontado, né? Estamos nos 26, lembra que abaixo de 25 é medo extremo e o mercado agora fica completamente ressabiado. Vamos já pular, né, para cripto aqui rapidinho. Vamos para Bitcoin especial. Ó, vamos lá. Ó, Bitcoin especial, a gente tem, mais uma vez, né? Lembra que a gente está começando essa semana. No gráfico semanal, você não deve perder a chave da bacurinha aí, porque nós estamos simplesmente realizando um caminhar dentro de uma estrutura. Como sempre, o mercado está respeitando a estrutura local. Notem que a nossa estrutura ainda de suporte para o semanal permanece, tá? Ela tá bem esgarçada. Eu coloquei, obviamente, tem que colocar essa zona mais opaca aqui por causa desse pavio colossal de recompra aqui. A gente tem zonas super interessantes que agora trabalham pra gente. Notem que no âmbito geral, em leituras semanais, levando em consideração não necessariamente só a ação de preço, a gente está usando médias móveis e outras estruturas para entender onde estão essas métricas. Notem que o limite de volatilidade da semana passada também, em conjunto com a média de 50, leu certinho o nosso apoio aqui, né? Muito bacana. E, na verdade, a gente já começa a olhar para a cripto entendendo por que o medo está acontecendo, justamente porque, e eu não vou nem me utilizar no gráfico semanal para isso, vou me utilizar para o gráfico diário. No gráfico diário a gente consegue enxergar melhor as últimas ações de preço, principalmente depois que isso aqui se resolveu, mas basicamente falando, o mercado não consegue fazer topos ascendentes desde que ele chegou aqui em março e que a gente agora vem fazendo esses caminhares de topo a fundo nessas estruturas. Em especial, desde que a gente tocou nesse fundo, o mercado ainda não tocou em nenhuma métrica dessas, tá? E a gente segue esperando, na verdade, pelo simples fato do mercado ter feito um fechamento abaixo desse fundo, esse topo aqui foi praticamente escrito em história, e a gente agora observa um mercado que está completamente perdido, porque a gente tem aqui fundos lateralizados, ascendentes no pavio, e um mercado que tem argumentos para enxergar isso aqui ganhando força indo adiante, mas a gente já tem aqui o nosso subsequente 1, 2, 3, agora quarto topo descendente em relação ao anterior, principalmente por causa desse fundo que escreve mais ou menos esse topo aqui na história pra gente. A gente agora tá com medo, por quê? Porque o mercado perdeu essa LTA, deu uma pernada principal mais uma vez aqui, e nesse exato momento ele tem ainda suas métricas aqui, ele tá tentando romper as suas métricas de continuação, mas em especial a gente está observando um mercado que está com medo porque ele está perdendo as suas métricas aí, né, de suporte. Na verdade, o que seria até uma leitura normal de força, que seria o mercado voltar para interagir com uma linha de tendência que nem de longe está tão esgarçada assim, ela não está tão generosa quanto os 73,5. Já é uma linha de tendência que se encontrava aqui na casa dos 67. Então, o próprio fato do Bitcoin não ter a habilidade de retornar para os 67 agora já deixa a galera com visivelmente mais medo. Beleza?
Antes da gente fazer o nosso mergulho gráfico aqui, eu vou, antes de tudo, vamos dar uma olhada nos números dos ETFs e do que a gente tem até agora, né? Vamos lá. Antes de tudo, antes da gente seguir aqui, vamos dar uma olhada aqui, ó. Para os ETFs, deixa eu só atualizar a tabela para ver se é alguma coisa nova para gente. Para os ETFs, o que a gente tem? Para o dia de hoje, a gente só tem o sangramento da Grayscale, tá? E a gente agora tem um número certinho da sexta-feira passada. Estou até ansioso para o dia de amanhã virar logo, para a gente entender como foi, como os participantes desses ETFs se comportaram hoje, né? A gente vem agora de um despejo relativamente graúdo da Fidelity, principalmente. A Fidelity tá despejando mais até do que o próprio Bitcoin. Dá para ver que deve ser uma galera, né, talvez se preparando aí para corte de taxa de juros ou talvez uma dificuldade maior. Mas dá para ver que a Fidelity sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Eles estão fazendo uma virada boa de risco. Na sexta-feira, eles despejaram 85 milhões, a Bitwise 14, a ARK Invest 7.2 e a Valkyrie 4.6. A Grayscale seguiu sangrando com 52, com uma saída total aí de 170 milhões do mercado através desses produtos, tá? Mais uma vez assustador a capacidade da BlackRock de se manter quieta. Dá para ver que pelos últimos, de 21 ao dia 6, 3, 6, 9, 12, pelas últimas 2 semanas, a BlackRock teve uma saída de 13 milhões no dia 29 para honestamente não se mexer depois. A gente sabe muito bem que essa galera entende o valor do novo ouro digital e eles estão te mostrando através das palavras deles, através das ações deles aqui e não das palavras deles, que eles acreditam nisso. Ou seja, até o fim da live eu vou atualizando para ver se saem números novos nessa tabela, mas em especial acredito que o mercado esteja... A gente deve enxergar uns números aqui ainda, obviamente, de alguns sangramentos, mas eu diria que o mercado deve ter ficado mais quietinho hoje, tá? Isso aqui acaba sendo muito mais um chute do que qualquer outra coisa. Vamos esperar. Lembrando que na própria quarta-feira a gente já vai ter todos esses números atualizados de segunda e terça. Então, prepara. Quarta-feira vai ser basicamente o nosso conteúdo mais importante da semana disparado, tá? Então, prepara, reserva o seu assento, que a gente vai chegar rasgando na sexta-feira. Beleza. Vamos dar uma olhada nos ETFs de Ethereum também, que me parecem... vamos lá. Os ETFs de Ethereum estão paradíssimos. É impressionante de ver como o mercado não deu importância. Desculpa falar isso. Mas é difícil. É interessante de ver como o mercado não se mexeu para comprar Ethereum, né? Eu diria que esses ETFs de Ethereum, no que diz respeito a nível de produto de cripto, só vai voltar a ter uma vigência, ter uma importância alta quando finalmente o mercado tiver inundado de grana mais uma vez, que é visivelmente onde nós não estamos agora, né? O objetivo de escolha hoje é uma água. Mas ok, beleza. Ethereum a gente tem mais uma vez a Grayscale sangrando também, e não temos nenhum outro dado. Dá para ver que a BlackRock compra aqui e acolá, né, de maneira bem tímida, alguns milhões, mas dá para ver que no geral o mercado segue sangrando um pouquinho. Eu diria que está muito mais parado do que qualquer outra coisa. Sendo muito sincero, eu preferiria ver um ETF que tem muita compra e muita venda, muita compra e muita venda, muita inércia às vezes, mas a falta de atividade, na verdade, talvez seja o que mais grita aqui quando a gente lê os ETFs de Ethereum, né? Vamos ver. Lembrando que isso aqui também é uma mensagem sendo passada muito clara para o mercado. Lembra que, querendo ou não, para o tiozão tradicional que veio para cripto, ele naturalmente vai prestar atenção nessas métricas de engajamento. Então, talvez esteja extremamente claro agora para o investidor tradicional que o dinheiro de verdade aqui está em Bitcoin e que o resto acaba sendo muito mais uma aposta. Eu diria que eles devem enxergar até o próprio Ethereum como... Eu posso estar falando um absurdo, mas eu enxergo eles muito agindo como se Ethereum fosse uma penny stock, por exemplo, entendeu? Porque isso aqui não é comportamento de atividade, isso aqui é um comportamento de um produto que parece estar realmente no fundo da prateleira, entendeu? Tomara que isso mude e nada mais do que números para convencer essa galera. Quando o mercado voltar a andar, e provavelmente, assim, se isso vai bater antes ou depois de uma dor maior, provavelmente isso aqui vai voltar a ter uma proeminência maior, beleza? Mas tudo bem, perfeito. Fechamos essa parte. Olha que vazio que fica, né? Quando a gente não tem aquela parte do fundamental. Mas ainda assim, acredito que também tem muita gente que entra aqui para ter essa informação, né?
na lata. Então fica um conteúdinho visivelmente mais rápido para vocês. Agora vamos entrar, fazer um mergulhão técnico legal para entender o que está se passando aqui. Vou naturalmente em âmbito semanal. Já praticamente falei o que eu tinha para falar para vocês. Vamos só passar nas métricas aqui do semanal para entender o que tem para gente nessa semana. Para começar, notem que a gente tem um mercado que expande na baixa. Notem que a banda superior de Bollinger do semanal permanece praticamente lateralizada, ligeiramente descendente, assim como está a tendência local aqui. Notem que o fôlego para queda dessa semana está na casa aqui dos 53 mil, ou seja, se o mercado por algum motivo voltar para romper essas métricas a nível semanal, os 53 mil acaba ficando muito próximo do nosso limite. Lembrando também que é interessante, notem que essa agulhada que nós demos aqui, ó, essa agulhada, essa agulhada que nós demos aqui no dia 1 de julho tá basicamente fechada com com o mesmo limite de volatilidade para o semanal. O que é super interessante para a gente, porque é uma leve confluência, mas eu diria também que bebe da fonte dessas confluências aqui, ó, tá vendo? A gente tem esses 4 pavios aqui, também entrando, né? 5 contando com esse, mas ele atravessou, então não conta. A gente tem todas essas métricas de amplitude máxima de queda ou de clímax de venda local em tempos gráficos muito menores aqui, batendo nessas métricas. Então isso tudo vem de encontro à zona de suporte que eu converso com vocês. A gente pode esticar um pouco mais, lá na casa dos 52 e tantos, se ele seguir a ação de preço anterior. E mais ainda, esse mercado só vai, aspas, derreter, como vocês têm medo, né? Ou como vocês dizem, quando o mercado voltar para fazer um fechamento abaixo dos 52,5 aqui a nível diário, provavelmente, que é basicamente a confirmação de um pivô de baixa, e volta para interagir aqui embaixo. Mas para o início dessa semana, enquanto o mercado americano, principalmente o mercado mundial, seguir respondendo, né, num repique de alta, é bem possível que o Bitcoin faça exatamente a mesma coisa, tá? Os números dos ETFs vão ajudar a gente também a trazer uma leitura posterior, mas a princípio, a nível semanal é isso. O mercado segue fazendo divergências escondidas de continuação, tá? Ou seja, só para vocês entenderem, o mercado já retornou, esse oscilador já retornou para o mesmo ponto que ele estava quando nós atingimos aqui os 25 mil. Tá? Ou seja, o mercado já fez o que ele tinha que fazer no que diz respeito à força, ele já resetou de volta para o ponto que ele começou a corrida dos 25 até os 70 e tanto. Então a gente já tem aqui uma métrica que, se for segurada, e quanto mais fundo a gente for, até que a gente não rompa os 40 ou os 37 aqui, o mercado tem uma chance maior de fazer uma continuação posterior do que de fato desmoronar, tá? A métrica principal que eu estou olhando está nos 40, 37 para amplitudes finais de interação, e olhe lá, mas basicamente essas duas linhas aqui são basicamente uma linha grossa esgarçada que é que eu acompanho para essas continuações. Enquanto o mercado estiver fazendo essas interações acima disso, são leituras de continuação. Se o mercado precisar sofrer mais um pouquinho, até essa zona aqui também são leituras de continuação, aí sim com divergências de tipo A e não de tipo B, de tipo médio, que são fundos lateralizados e topos e fundos ascendentes dentro da ação de preço. Tá? Se a gente observar isso enxergando mais ainda, a gente vai significar que a ação de preço aqui acima entre os 50 e os 40 e alguma coisa vai estar mais fraca, já estaremos numa zona de continuação, ou de, vamos colocar, eu não diria sobrevenda, mas de oportunidade de continuação de tendência muito próximo dessa zona aqui. Lembrando também que é bem possível que essa métrica de continuação, ou que a gente volte para fazer uma pernada mais agressiva no semanal, quando a gente finalmente romper essa linha de tendência. Lembrando que essa linha de tendência aqui já apresenta para a gente 2, 3, 4 toques na sua linha de tendência principal, que já praticamente corrobora essa linha aqui como sendo uma linha importantíssima. Se o mercado fizer o rompimento, eu espero pelo menos dos 55 aos 60 como interação, e um avanço que deve ser finalmente o teste dessas resistências aqui, tá? Ou algo bem próximo delas, mas eu diria que essas são as leituras excelentes para a gente. O estocástico está se segurando aqui também. O ideal é o estocástico caminha mais rápido. Se o mercado sofrer, é que o estocástico sofra antes e volte antes do mercado dar essa volta, tá? Ele consegue se mexer muito mais do que o resto. Um bom exemplo disso é que notem como o RSI se manteve acima dos 40, mas o estocástico resetou pra gente. Esse seria o melhor dos mundos para mim, para uma continuação, pegando pontos que eu adoraria comprar isso mais barato, que seria o Bitcoin voltando para pegar essas métricas mais brigando com essa zona aqui, contanto que ele não rompa, enquanto o estocástico finalmente procura reversão, e aí sim a gente deve ter uma dinâmica parecida com essa, tá? Mas ainda assim, para a semana, lembra, faltam 6 dias e 2 horas para essa vela fechar, muita coisa vai acontecer, semana de leitura de inflação,
não surta com essa vela até pelo menos quinta ou sexta-feira, que é quando ela já começa a trazer uma leitura melhor de onde ela vai fechar, tá bom? Mas até para esse início de semana eu passo rápido pelo semanal justamente por causa disso. Deixa eu só... Tá. Beleza? Vamos continuar, tô só vendo nas minhas anotações aqui. Vamos pegar para o diário agora e vamos continuar. Para o diário, o que nós temos aqui, família? Para o diário, olha que interessante, a zona que a gente traçou como suporte local, bacaninha, né? Mas eu vou... para o diário, galera, as coisas mudam um pouco. Beleza, deixa eu fechar. Essa aqui é a LT do... Cadê? Isso aqui é tudo RSI? Tá. Tá aqui. Beleza. Galera, em âmbito diário... Cacete, cara. Bizarro. Ok, então. Lembra que a gente tinha traçado o que seria uma zona de consolidação pro diário. Dá para ver que o diário está respeitando esses limites de volatilidade, mas ele está contraindo quando ele chega aqui, contraindo quando ele chega aqui. Já comentei com vocês o próprio fato da gente estar dentro de uma estrutura muito lateralizada, tá vendo? Isso aqui, deixa eu só fechar essa estrutura porque ela já não é importante pra gente. Vou fechar, na verdade, eu vou deixar essas métricas abertas porque a volatilidade que está me entregando esse ouro. Mas a gente tem sim... primeiro que você olha por essa estrutura, que a gente tem quase que uma equidistância entre essa resistência e esse suporte. Notem que a gente tem dentro da ação de preço aqui uma tendência de baixa nas métricas óbvios, né? Mas a média de 200, combinado com o meio da linha desse canal e a equidistância desses dois extremos, isso me mostra um mercado que ainda está na dúvida. Ele só está esgarçando os limites aceitáveis para essa dúvida. Mas o mercado chegando nesse patamar e voltando a consolidar, o mercado retornando para esse patamar e olha a volatilidade já, ó, contraindo mais uma vez, é o retrato, tá vendo? Ó? E isso aqui expande também junto, né, galera? Mas ó, expandiu, tudo voltando a consolidar. Isso que para mim é o retrato de que essas métricas aqui ainda estão sendo relativamente utilizadas. Ou seja, para essa semana, olhando essas métricas, a média de 200 do diário está lá no 59. O mercado pode pegar essas zonas sim para essa semana, tá? Agora, lembra que isso é só a interação do mercado voltando para a linha média. Não estou falando nada a respeito da gente retornar para os 60 e tanto, não, tá? Até porque, e agora vem a leitura talvez mais importante, que é um mercado que tá fazendo tendência de baixa, né? Eu vou fechar as médias aqui e te lembrar que esse mercado está fazendo uma sequência de topos e fundos descendentes, que ele está brigando ainda um pouco, mas o mercado está em tendência de baixa. As médias corroboram isso, todas as médias já apontadinhas para baixo, falta realmente muito pouco para que essas médias estejam bem organizadinhas e que eu possa dar quase que o sinal verde para a gente querer entrar shortado no diário, mas a princípio não temos essas estrelas alinhadas, tá? Eu diria, inclusive, que observando esses dois fundos, observando esse leve ganho de força e principalmente observando o estocástico aqui querendo resetar, o que falta para mim é ele voltar para dentro desse canal, é primordial, ele pelo menos voltar para a linha média aqui, falta muito pouco. E me parece que o estocástico tá entregando para a gente de que esse mercado... Até se ele voltar, ele vai ter mais dificuldade para romper. Dá para ver que o mercado está fazendo sim uma saída. Notem que a gente tem, deixa eu ver se eu consigo traçar essa linha mais forte. Mas o mercado está enfrentando já um rompimento. E desse rompimento, tá, isso aqui é um canal paralelo, né? Dá para ver perfeitamente. Deixa eu só pegar para a gente o alvo disso para ver se ainda falta muito para esse mercado alcançar, né? O alvo do ponto do rompimento aqui estava dando 5,58 cravado, tá? Só para vocês observarem que eu não estou roubando aqui, ó. Deixa eu pegar mais um cadinho do ponto do rompimento, dando 58 cravado. Não é à toa, né? A análise técnica é uma parada assustadora, né? Olha isso. Olha a confluência disso tudo, média de 20, com alvo do padrão como um todo. Isso aqui é magnífico, né? Quem diz que a análise técnica não funciona só pode estar de sacanagem, né? O carioca volta aqui dentro de São Paulo, né? O carioca dentro de mim talvez se revolte mais. Estar em São Paulo. Nada contra os paulistas, tá? Vocês são bravos. Mas tudo bem. Temos o rompimento e o mercado já encontrou o seu alvo. Tá? Infelizmente, eu sei que a gente adoraria que esses alvos fossem muito mais altos, mas infelizmente são alvos bem anticlimáticos mesmo, e que isso aqui até a segunda ordem, galera. É um mercado que fez a sua queda, está realizando o alvo de contra-tendência para fazer continuação de baixa. Infelizmente, a nível diário, e talvez olhando até um pouco mais para baixo, a gente tem um mercado aqui ó, que fez um movimento de baixa, está fazendo contra-movimento
dessa baixa e o alvo desse contramovimento já foi atingido. Lembra que para uma tendência de baixa continuar, ela geralmente pega a sua continuação nas métricas mais importantes, que são entre as métricas de 20, 50 e 200. Dentro dessa caixa que vocês observam aqui, ó, que é exatamente onde eu botei na média de 200 do diário, a gente tem simplesmente a zona mais importante de resistência para essa semana. Se o mercado conseguir fazer uma ação de preço acima dos 59.500, vamos colocar 59.600, é bem possível que ele dê uma senhora estilingada lá de novo em direção aos 60 e tantos, 62, 64, aí tem que ver onde essas métricas batem. Mas a princípio o mercado está fazendo esse contramovimento. Notem que no que diz respeito ao índice de força relativa, esse mercado tem espaço ainda, tá, para fazer continuação, tem espaço até os 60, 50 e tanto para fazer esse avanço. Dá para ver que a gente está agora aqui nos 46, ainda dá para o mercado brigar mais um pouquinho. A gente acabou de sair dessa zona. Ele provavelmente já fez o primeiro movimento, vai começar a consolidação, já consegue até observar essa resposta vindo em tempos gráficos menores aqui, e ele vai ficar brigando com essa resistência aqui, tentando romper para a semana. Tá? O diário, em especial, olhando nessa janela de tempo, está bem tranquilo de observar que essas são as métricas que serão respeitadas bem possível para o início da semana. Notem que é o mercado retornando para o meio da banda de Bollinger, e a nível diário, se o mercado for continuar ou retomar essa queda, é bem possível que ele revisite o 53 cravadinho. Tá? O 53 é cravado, né? Quem disser que não é 53 é loucura. Se você quiser, você pode se antecipar, assim como o mercado está se antecipando nos 53,5, né? 53,5, 53 e tanto, é o que o mercado está se antecipando nesses fundos. Ou seja, a gente já tem aqui para o início da semana uma zona bem interessantíssima que eu estou traçando já local, tá? Pela ação de preço. A gente tem uma zona de suporte. Eu vou pegar a estrutura que a gente pegou numa hora porque ela está linda. Estou só pegando o raciocínio do que eu quero trazer para vocês, que é o mercado retornando para as métricas principais dele, que seria uma continuação desse movimento de baixa, mas ele vai brigar com essas resistências para tentar invalidá-las. Lembra que se isso aqui é um canal bem lateralizado a nível diário, ele tem menos chance de fazer uma continuação dessa tendência, justamente pelo mercado estar pesando nos dois extremos, ou seja, ele tem mais chance de fazer esse rompimento e voltar para o topo desse range do que ele teria se o mercado estivesse em franca queda. O fato desse pavio estar visivelmente muito mais fundo traz sim essa pressão que deixa o mercado com mais força nesses fundos aqui. Entendeu? Ou seja, eu diria que é uma leitura de tendência que deve ser acompanhada, mas ao mesmo tempo entenda que se o mercado romper isso aqui, não é uma leitura completamente, ai meu Deus. Isso é, na verdade, essas zonas lateralizadas são terríveis da gente ler tendência como um todo justamente por causa disso, mas em especial eu diria que essa é a leitura talvez mais precisa para a gente começar a semana. Tá? Vou fechar isso aqui, você já tem as estruturazinhas aqui que a gente quer pro diário, podem pausar a live e ver depois, especialmente gravado, né? Mas agora vamos pular para o 4 horas, vamos dar uma olhada no que está se apresentando aqui. No 4 horas as coisas já começam a ficar super interessantes, galera, porque no 4 horas o mercado já deixa para trás o seu topo mais recente, né, o seu topo descendente mais importante. O fato da gente ter deixado esse topo aqui para trás, né, notem que esse topo já vem acima, é o retrato de que esse mercado já está invalidando minimamente essa tendência. A gente vem aqui fazendo uma LT de força, o mercado sofreu ao longo do fim de semana, mas já dá para observar que a gente está fazendo esse contramovimento. Infelizmente, galera, lembra que isso daqui é uma tendência de baixa. E por mais que o mercado tecnicamente já esteja te dando uma leitura de força local, de que ele provavelmente ele vai ficar brigando aqui, tentando segurar essa alta, indo em direção à média de 200, isso aqui é uma tendência de baixa. E o que o mercado faz quando ele está numa tendência de baixa? Ele vai procurar a sua continuação. Então, se a gente está numa tendência de baixa aqui, beleza, que esse topo já começa a invalidar e isso aqui já começa a ser o início de algo maior. O mercado vai agora seguir fazendo o que ele sempre faz, pegando a sua LT mais importante, e que ele vai ficar brigando com essa alta, vai ficar brigando com esse movimento de alta, até que finalmente essa LT seja rompida. Em todas as leituras de continuação de baixa, o mercado fez exatamente isso, depende só, o que muda são só as magnitudes, mas a gente agora nota inclusive que pelo fato dessa magnitude ser maior, te mostra que isso é um retorno mais forte mesmo, mas agora a briga toda, para todo mundo que está acompanhando essa recuperação lá embaixo, quando eu digo lá embaixo é lá no 15 minutos, ó, no 15 minutos você só observa essa tendência de alta, a galera vai basicamente ficar brincando aqui, vai ficar tentando fazer as continuações de alta, porém as métricas, assim, uma queda maior vai vir a nível diário quando isso aqui for perdido.
tá? Em especial, dá para ver que esse avanço está esticado, olhando 15 minutos, tem aqui, ó, já tem uma cunha invertida, olha o spoiler para quem ficou até agora, a gente provavelmente deve voltar para resetar isso mais abaixo e tentar fazer a continuação ainda. Quando eu falo para vocês que a nível de 4 horas diário, essa briga aqui no topo vai acontecer, vocês acabaram de ver a estrutura dela acontecendo visivelmente ali no 15 minutos e a distância de onde estão os suportes para uma continuação relativamente aceitável. A gente tem também a métrica que ficou para trás aqui, ó, como resistência, e ela também provavelmente será utilizada aqui na frente. Mas para mim, essa LTA aqui, ó, se perder ela, é bem possível que seja ela o início do fim para uma quedinha maior aí. Para o Bitcoin, honestamente, a revisita do fundo aqui dos 53,5 a 53, que é o que a gente conversou, que são as capacidades de queda aí para a semana. Tá? Ou 4 horas em especial, obviamente, assim, você pode já abrir bastante o teu olho, porque a gente já tem bastante divergência escondida, o mercado está chegando bem na boca aqui, ó, de onde ele faz as forças mesmo e não consegue entrar, ou seja, aqui seria um bom ponto para você que está operando short, em muitos aspectos, ficar bem atento para tentar shortar isso aqui. Tá? Todas as métricas estão alinhadas, a média de 9 e a de 20 cruzaram. Você pode ligar os seus alarmes aí, mas honestamente essas médias elas se cruzam para continuação. A média de 20 e a de 50 que não podem se cruzar. Se essas duas médias se cruzarem, muito possivelmente essa tendência vai esticar mais ainda essa alta. Tá? Mas ainda assim, a nível técnico, aqui você estaria você estaria salivando bastante para tentar pegar uma continuação de baixa. Tá? Eu diria que o 4 horas fica muito na interseção do que é a invalidação desse movimento de baixa e a continuação do seu tempo gráfico, que honestamente pesa mais do que 1 hora. Então eu vou fechar essa live aqui no 1 hora, porque eu acredito que seja a tendência que mais vai te mostrar, ou o local que mais vai te mostrar essa transição, e até onde 1 hora pode ser invalidado para provavelmente fazer essa continuação de queda, que é o que tem mais chance de acontecer, tá, galera? Mas aqui lembra que a gente está trabalhando com estatística, o lado menos provável tende a acontecer vez ou outra, tá? Agora notem que a volatilidade já atinge perto das suas métricas máximas aqui, desde que ele chegou aqui embaixo. A volatilidade não está ajudando muito a gente aqui, em especial no 4 horas, tá? Que fique claro, galera, a tendência do 4 horas ela é uma tendência de baixa, ok? Se você pega os topos anteriores, isso são topos descendentes, porém, e aqui que vem, quando eu falo para vocês que 1 hora vem na transição desse movimento de alta, notem o quão fora a gente está, ou notem onde a gente está na banda de Bollinger do 4 horas, entendeu? O mercado consolidou e ele escolheu fazer esse movimento. Isso aqui é um sinal, quem tem certeza que é para shortar, só toma muito cuidado, cara, porque o mercado já voltou para a banda superior. O mercado está expandindo na alta já no 4 horas, por mais que as métricas aqui sejam métricas de continuação de baixa, entendeu? São essas métricas aqui, ó. Melhor traçar na linha, né? São essas métricas aqui, ó. Isso aqui é métrica de continuação de baixa, entendeu? Só que, contudo, entretanto, todavia, vocês estão vendo que ele só tocou uma vez na banda de alta aqui, e notem como essa banda foi visivelmente mais minguada. Ela não estava te mostrando a força que ela está te mostrando aqui na frente, tá? É só isso, assim. Só toma cuidado com essas leituras, porque o mercado tende a respeitá-las, entendeu? A gente tem o terceiro toque aqui agora, isso aqui obviamente é uma linha mais grossa, mas ainda assim, eu diria que tem mais força residual aqui do que não. E olhando honestamente lá para o 1 hora, que é onde a gente vai fechar a live de hoje, a gente tem aqui uma tendência de alta. No gráfico de 1 hora, se você olha os recentes movimentos, isso aqui é um sequencial de topos e fundos ascendentes, e que o mercado, topo ascendente, aqui ó, fundo ascendente, a gente está no geral imprimindo topos e fundos ascendentes. Eu diria que é irresponsabilidade querer operar cego na baixa se você não tiver uma estrutura muito forte, porque o mercado acabou de dar um pernadão. O mercado está expandindo na alta ferozmente. O mercado respondeu aqui, ó. Olha que coisa linda. E ele agora vai voltar. Esse mercado deu uma pernada, ele está agora sendo pressionado. Deixa eu fechar essas linhas aqui, tá? Mas esse mercado agora vai ser pressionado pelas métricas aqui atrás de resistência, mas ele está em franca expansão de alta, entendeu? Do 1 hora para baixo é continuação de alta. Você vai catar aqui continuação de alta, você vai ficar quieto esperando isso virar. Beleza? Mas em especial aqui, do 1 hora para baixo, a continuação de alta. Eu, naturalmente, estou olhando para a média de 200, por mais que ela não seja colossalmente forte, ela é uma métrica importante. Pela primeira vez, notem como 1 hora já começa a te exprimir a força que me deixa quieto de querer shortar isso aqui loucamente agora. Olha a interação
Olha a interação com a média de 200 aqui. Olha a interação com a média de 200 aqui. Olha a interação com a média de 200 aqui. E olha a diferença do quão mais longe ela foi, entendeu? Especialmente enxergando essa expansão aqui e como o mercado está respeitando essa banda superior para expandir. Eu diria que isso aqui tem muito mais força do que não. E agora eu tô de olho, né, para continuações. Eu tô muito de olho nessa média de 9 misturado com essa média de 200, tá? Em conjunto com a interação dessas LTAs aqui. Eu diria que essa LTA, então, de topo deve entrar, sim, em confluência, tá vendo? Com a continuação das horas. Isso aqui deve abrir uma confluência boa com essa LT aqui, que deve pegar também, se ele varar a média de 9 ou entrar para uma quedinha. Essas são as interações que eu tô de olho. E, por fim, se o mercado voltar para romper esse fundo aqui, ele só não pode de jeito nenhum fazer abaixo dos 54.800. Se ele voltar para fazer abaixo dos 54.800, provavelmente mora o movimento de baixa que vai revisitar lá o 53. Tá? Então essas aqui são as métricas para mim. Para esse início de semana tá excelente essas continuações. Caso você queira pegar, você aí membro, fica ligado no nosso setup. 3 minutos, 15 minutos, provavelmente vai te dar leituras muito bacaninhas desses resets para continuação. Tá? O estocástico dá para ver que tá bem esticado. Eu queria apostar numa alta daqui, eu diria que é bem responsável. Agora é esperar os pontos de amplitude. Notem como a gente já tem visivelmente o mercado está esticando essa alta, tá vendo? Ele provavelmente vai resetar e finalmente quando o estocástico entregar para a gente uma reversão ou aqui no meio da banda ou lá embaixo, em conjunto com as leituras aqui também corroborando isso, provavelmente estão suas melhores entradas nessa alta. Lembrando que do 4 horas para cima, infelizmente, tem que operar com muito mais cautela e que essa transição de um movimento de alta que quer vazar para tempos gráficos maiores está vindo visivelmente do 1 hora para cima, e que ele ainda não vazou. Assim, ele começou a vazar para 4 horas, mas visivelmente são métricas ainda que não trazem uma certeza de que o 4 horas vai vazar para o diário, entendeu? A gente está ainda entre a transição do 1 hora para 4 horas. Eu diria que, cara, operar baixa é muito complicado. O ideal é tenta pegar uma continuaçãozinha de alta aqui, talvez seja mais prudente, ou espere isso virar. Eu digo mais prudente porque está muito claro que o mercado começou na alta, entendeu? Está muito claro que o mercado abriu na alta, ele vai ficar tentando empurrar isso, ecoar isso, pelo menos para os primeiros dias da semana. Lembra que quarta-feira é leitura de inflação, provavelmente de terça para quarta a volatilidade vai ficar maluca, vai caçar todos os stops, então isso é um disclaimer importantíssimo também da gente ter aqui, tá? Acredito que, família, para isso, né, notem que o objetivo é tentar fazer um conteúdo mais sucinto mesmo. Acho que é isso. Acho que vocês querem em muitos aspectos as estruturas para o fim de semana. Deixa eu só, antes de eu fechar aqui, eu quero só mostrar para vocês aonde estão as estruturas também, só para a gente não deixar o estudo da semana passada cair. Depois eu organizo isso. Ó. Mas a estrutura do 1 hora tá aqui. Ó. Vamos utilizar ela para nos ajudar. Ó. Notem que a gente teve o que foi respeitado como base, né? Inclusive o toque aqui foi no pixel, te mostrando mais uma vez aqui, né? Pois é. O mercado veio, tocou na estrutura para o fim de semana de suporte, depois ele fechou o fim de semana, também chegando na sua estrutura de suporte, tá vendo? E literalmente, da meia-noite em diante, foi quando ele começou o processo de rompimento, e nesse exato momento o mercado já deu as caras pra gente. Agora a gente vai flipar essas leituras aqui, que são as nossas leituras de suporte, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ó. São essas leiturazinhas aqui que agora entram verdes pra gente como suporte também. E agora quando o mercado retornar, notem que a gente tem uma estrutura muito próxima. A gente tem aqui, ó, dos 56, basicamente, aos 56.200 como sendo o próximo ponto mais provável de continuação. Lembrando que o mercado pode voltar até os 55. Na verdade, eu vou ver que os 55 é a linha na areia aqui de toda essa estrutura para essa zona. O mercado voltar para fazer um fechamento abaixo dos 56 já fica bem alarmante. Eu diria que para você ter uma chance de continuação mais agressiva e com mais lucros aí no bolso, certamente ela deve acontecer acima dessa zona aqui, tá? Mas lembra, a LTA tá aqui, a LT que eu trouxe para vocês está aqui. Se ela for rompida, já sabem muito bem onde nós vamos nos deparar, tá? Bem possível que a gente se depare, quique e continue essa queda se o mercado perder isso tudo, tá? Principalmente perdendo essa zona aqui para uma continuação posterior, mas lembra, cada tempo gráfico carrega a sua tendência. É importante que você entenda isso para você não ficar tentando atirar para tudo que é lado. Quanto mais a gente entender o tempo gráfico que a gente está, melhor a gente vai operar, tá bom? Lembrando que nada do que eu falo aqui é conselho de investimento, é o que o Rodrigo faz para ele, o que a Liga faz para ela, e no fim do dia é uma tentativa muito grande de trazer uma base para os estudos de vocês, tá bom? No mais, família, se você curtiu esse conteúdo, deixa um comentário, deixa um likezinho, compartilha com o Sardelo ensandecido. Lembra que quarta-feira a live é importantíssima, eu tô te esperando aqui, não dá mole, beleza? Vai ter tanta gente olhando para outras coisas. Quarta-feira vai ser o dia que o mundo vai se reorganizar mais uma vez. Essa semana e a semana que vem serão primordiais para balizar o risco mundialmente falando, beleza? Então é isso, família. Fecha minha live, né?
queria eu. Fecho mais um conteúdo para vocês. Te lembrando que, cara, estamos lá. Eu não consigo nem ver quanto tempo eu tô gravando, mas estamos a uma hora e pouca, sei lá. Tô chutando porque eu não tenho acesso aqui ao tempo de gravação. Falando de dinheiro, mas nem de longe é mais importante. Por sinal, eu tô em São Paulo agora justamente para fazer isso. Eu tô aqui para encontrar meus entes queridos, para, né, seguir dando valor, porque eu acho que tem mais valor mesmo, né? Que a nossa família, os nossos amigos. Acho que poucas coisas, talvez nada na vida seja mais importante do que isso, né? Então, fecho aqui te lembrando sempre que, cara, nosso caixão não tem gaveta, a gente não leva nada dessa vida para a próxima. Dinheiro é ferramenta mesmo para construir justamente essas memórias com quem a gente ama, né? No fim do dia, eu gostaria que me dessem muito essa chamada quando eu estava lá atrás, e eu dou, porque eu acredito que puxa a gente de volta para um centro importantíssimo que a gente hoje em dia está perdendo muito como sociedade. Do mais, nessa nota de, né, vossos dedos ficam seus anéis, me despeço, te espero aqui na quarta. Um beijo enorme, nos vemos muito em breve e até mais, família. Tamo junto, um beijo no coração e fui! Meus caros, agora sim, um beijo. Fui.